Fala galera do GT, Tutoriais em Engenharia. Aqui quem fala é Gilton Senna. Hoje trazendo aí um assunto, né, que a galera sempre questiona, eu vi pelos corredores da faculdade, que é o desenho do gráfico, né, dos gráficos de esforço cortante, que é o DEC, e o momento fletor, que é o DMF. Então eu peguei aqui um exemplo bem simplesinho, uma estrutura biapoiada. A gente tem aqui nos primeiros 2 metros do vão uma carga aplicada, concentrada de 100 kN, perdão. Mais à frente a gente tem uma carga distribuída retangular, né, de 50 kN por metro, né, no espaço de 6 metros. E tem mais uma carga concentrada aqui bem no meio dessa carga aí, distribuída, de 200 kN. A gente tem aqui um apoio do segundo gênero, né, no primeiro apoio, e um apoio do primeiro gênero lá no segundo apoio. Então a primeira coisa a se fazer é o chamado diagrama de corpo livre, né, o DCL, o que é bem simples, que é só desenhar a estrutura, lembrando que a estrutura qualquer, né, uma viga qualquer, não leva em conta o material, nada, somente pode ser uma viga apoiada aí. Então a gente redesenha aqui a viga. Vou tentar fazer aqui para não sair torto. E aí a gente vai começar desenhando as reações sem um apoio. O apoio de primeiro e de segundo gênero, ele tem reações no eixo Y e no eixo X. Né? A gente vai chamar aqui de RAY, chamar aqui esse ponto de A, né? E esse ponto de B. RAY e RAX, mas tudo bem, RX, não tem problema nenhum não. Aqui no apoio B, que é o apoio de segundo gênero, só vai ter uma força vertical que a gente vai chamar de RBY. E aí, a gente coloca aqui a carga de 100 kN, perdão. Aqui tem 2 metros, depois vem mais 2 metros. Aqui tem a divisória de 3 metros. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar a carga de 200, que é a concentrada. Que é a concentrada, 200 kN. Lembrando que a carga distribuída retangular, a gente tem que achar ela como concentrada. Como é que faz? Simplesmente pega a área dessa carga, que vai ser 50 vezes o vão, que é 6 metros. Essa carga vai estar aplicada justamente no meio dela, que vai ser aqui no mesmo ponto do 200 kN. Então vai ser 50, né? A gente faz 50 vezes 6 e a gente tem 300 kN aplicado aqui no centro dessa carga distribuída. 300 kN. Pronto, a gente chegou aí um DCL, que nada mais é colocar as cargas aí bem visíveis. Bom galera, após aí o desenho do DCL, a gente agora vai calcular as reações, né? Bom, tem 2 maneiras de se fazer, né? Tem gente que começa fazendo o somatório de forças verticais ou o somatório de forças no momento, né? Eu prefiro fazer o momento porque quando eu faço o momento aqui no ponto A, eu já elimino aqui, né, 2 incógnitas. Só sobra o RB, que eu quero achar, depois eu acho o RA, beleza? Então eu vou fazer aqui o somatório do momento em A, positivos, orientação positiva, né? A minha é para a esquerda, você pode adotar para onde você quiser também, igual a 0. Bom, como eu disse, nesse ponto aqui o momento acontece, né? Que você sabe que o momento é força vezes deslocamento. Eu tenho força, mas não tenho deslocamento, né? Que eu estou no próprio ponto. Então, aqui não tem momento. Carga negativa, né, que é o menos 100, porque é contrário à minha orientação. Menos 100 vezes 2, que é a distância. Depois eu venho menos 200 vezes 7, que é a distância. E menos 300, também vezes 7. O RB, lembrando que a minha orientação é positiva para a esquerda, como o RB está indo para lá, então RBY ele vai ser positivo, né, vezes a distância total, que é 10. Tudo isso igual a 0, certo? Aqui agora é matemática pura, né, passando os termos para o outro lado.
a gente vai ter aqui o RB Y igual a 370 kN. Achamos a primeira reação. Para achar o RA, que é o que nos interessa também, simplesmente eu faço um somatório de forças verticais igual a zero, positivo, cargas voltadas para cima. Então eu vou ter para cima a primeira reação aqui, eu tenho RA, RAY, né? Como eu não tenho valor, deixo ela como incógnita. Depois eu venho menos 100, que está voltada para baixo, menos 200, menos 300. E o RB que eu acabei de achar voltado para cima, positivo, 370. Tudo isso igual a zero. Então a gente vai ter aqui o RAY igual a 230 kN. Pronto. Só para constar aqui, né? O RAX ele vai ser igual a zero, né? Porque eu não tenho nenhuma outra força na horizontal, somente ela, então não tem reação nenhuma. Pronto. Encontramos aí o nosso RB e RAY. A partir daqui a gente já pode começar a traçar o nosso primeiro gráfico, que é o DEC, que é o desforço cortante, né? Então, vou colocar aqui o desenho próximo para a gente poder visualizar, né? E vou traçar aqui normalmente a estrutura. Pronto. Vamos lá desenhar o primeiro gráfico, que é o DEC. Vou botar aqui do lado, que é o diagrama cortante. Perdão. Diagrama de esforço cortante. DEC. Pronto. Então é bem simples, é só seguir a orientação das forças. Só seguir as forças. Então a primeira força eu tenho RA para cima. Então eu traço aqui o valor, né? RA para cima de 230. Lembrando que ela vai ser constante desse primeiro ponto até a próxima carga, né? Então a próxima carga é de 100, ela vai ser constante aqui. Quando chegar na carga de 100, ela desce menos 100, né? Porque ela subiu 230, andou até o 100 e aqui nessa carga ela desceu 100. Então aqui ela era de 230. Após a descida ela passou a ser 130, que ela perde 100 kN, né? E aí a gente vai andar até a próxima carga, que é a carga concentrada. Então a gente vai andar aqui, pronto. Nesse ponto aqui começa a carga concentrada. Vou botar aqui o kN e o kN. Pronto. A nossa carga concentrada, como é que a gente calcula ela? Bem, a primeira coisa é que a gente vai ter que andar, é bom lembrar, né, que a gente tem uma carga aqui bem no meio de 200 kN. Então, como eu parei aqui nesse ponto, eu tenho que andar a carga até esse ponto, certo? Como é que eu calculo essa queda aqui, né? Que ela vem caindo. É bem simples. Eu vou fazer 50, que é a minha carga distribuída. Como eu tô aqui, se eu até cortar para vocês verem aqui, eu vou considerar somente esse pedaço da carga distribuída, né? Que é até onde ela vai, que é de 3 metros. Então vai ser 50... vai ser 50 vezes 3, que é 150. Lembrando que ela vai estar caindo. Então, se eu tenho 130 e ela cai 150, ela vai ficar negativo, né? 130 menos 150, menos 20. Então, como ela é negativa, ela vai cruzar a nossa base aqui, né? Que é a nossa viga. Se fosse positivo, pararia em cima, certo? Como é negativa, ela vai vir aqui até a carga de 200. Pronto, parei. Então, esse ponto aqui vai ser menos 20 kN, certo? Que é exatamente até aqui. Chegou aqui, ela vai cair mais 200 kN, né? Então, vai descer aqui mais 200 kN. Perdão, né? Vai descer menos 200 kN. Então, eu tenho menos 20 menos 200. A gente tem aqui menos 220, certo? Pronto, agora a gente considera o outro lado da carga distribuída, que vai ser também, né, 50 vezes 300. Então, perdão, 50 vezes 3. Então ela vai continuar caindo nessa posição aqui, né, que vai ser 50 vezes 3,
que é nosso 150, né? Lembrando que é negativo, que ela está caindo, menos 220. Então, a gente vai ter aqui 370. O que é interessante a gente observar é que o deck ele tem que fechar sempre em zero. Se não fechar em zero, a gente errou alguma coisa. Bom, como é que eu vou saber qual foi o valor da carga RB, que é nesse ponto aqui? Foi exatamente 370. Como aqui fechou 370, quando eu subo o gráfico aqui, né, para fechar, aqui é nosso ponto RB, ele fecha exatamente com zero, né, 360. 370 que caiu, o RB que vai subir de 370, mais com menos, né, a gente vai anular. Então a gente achou aí, perdão, estava aqui torta a câmera. Se eu reposicionar. Então a gente caiu aqui para 370. Quando a gente soma o RB, ele fecha exatamente em zero. Então o gráfico do deck é justamente isso. Só observar aí as forças e ter cuidado somente com a carga distribuída, que ela cai com a área, né? Vai ser 50 vezes 3. E ela aí vai descer negativo aqui. Depois desce o menos 200, né? Que tinha aqui na carga. Continua fazendo 50 vezes 3, somando sempre com o anterior. E a gente fechou aí certinho o nosso primeiro gráfico do momento. Bom, galera, aqui continuidade aqui no gráfico. Lembrando que o anterior foi o gráfico do deck, não do momento. Do momento vamos fazer agora. Então, o gráfico do momento eu tracei aqui, né? Esses traços sempre no ponto de encontro, não vou ter um momento. Né? E comecei aqui. O momento inicial, né, no ponto A, ele vai ser zero, como a gente viu antes. Para achar o próximo momento, no próximo ponto, é só pegar essa carga que a gente achou aqui, né, vezes a distância. Então, 230 vezes 2, a gente tem um momento de 460. Para achar o próximo momento, lembrando que esse momento é acumulativo. Então, para achar esse próximo momento aqui, foi o que eu fiz. Peguei esse ponto, vezes a distância, que aqui também é 2, né, multipliquei vezes 2 e somei com o momento anterior, né? Então, o momento 3 vai ser o momento M1 mais M2 mais o M3, certo? Como aqui é zero, vai ser o valor de 130 vezes 2 mais 460. Vou achar aqui 720. Agora, nesse ponto aqui, a gente precisa achar, lembrando aqui, né? A gente tem até aqui 3 e até aqui 3. Só que nesse ponto aqui, onde cruzou, né, lá no deck, esse gráfico do deck, a gente precisa achar essa distância, que é exatamente esse x. Como é que eu faço? Eu adotei esse método aqui, né, que é pegar... É um triângulo, né? Esse aqui é um triângulo, né? Se a gente riscar aqui, ó, a gente tem um triângulo, certo? Com altura de 130 e base de x. O que é que a gente faz? 130, que é a altura, menos 50, porque isso aqui está dentro da carga distribuída, né? Então, esse pedacinho aqui é o peso da carga distribuída, que é 50 vezes a base, que é x. Tudo isso tem que ser maior que zero. Eu botei igual, mas é maior que zero, certo? Mas dá no mesmo. Então, isolando o x aqui, eu vou achar que esse x equivale a 2,6, né? E esse pedaço que é o lado de cá, né? Já que aqui é 3, aqui eu tenho 2,6, aqui eu tenho 0,4, certo? Mas vamos primeiro calcular esse pedaço do momento aqui, né? Da esquerda. Então, vai ser 2,6, né? Que é meu x. 2,6 vezes a altura do triângulo, né? Que é 130, dividido por 2. Lembrando que esse momento é a área do triângulo. Eu tinha altura, mas não tinha base. Por isso que eu calculei esse x. Certo? Para achar a carga total aqui, vai ser base vezes altura sobre 2. Então, a base é 2,6, que a gente achou o x, vezes a altura, que é 130, dividido por 2. Isso dá um momento de 169, sendo que somado com o momento anterior, a gente vai achar aqui um momento de 889, certo? Esse é o nosso momento, beleza? Pronto. E aí a gente vem agora para o outro lado do momento, né? Que é esse outro pedacinho aqui, né? Que ele vai ser de... Mesma coisa, a gente tem a base, agora a altura é invertida, né? A altura é menos 20, isso não pode esquecer nunca. E a base é 0,4. Então vai ser
menos 20 vezes 0,4 dividido por 2, a gente tem menos 4. Somando com o anterior, que é mais 889, a gente fica com 885 positivo. Então, esse momento vai começar a subir. 885. Repetindo, a mesma coisa que eu fiz pro lado de lá, eu faço pro lado de cá. Isso aqui é um triângulo. Eu pego a altura que está invertida agora aqui, menos 20, e a base 0,4. Como é que eu acho no momento? A área do triângulo. Base vezes altura sobre 2, que vai dar menos 4. Somado com o momento anterior, dá 885. Beleza? Bom, e para pegar o que resta, né, que é o lado de cá do retângulo, né, carga distribuída, a gente tem aqui essa área, ó. Se a gente observar, isso aqui é um trapézio, né? Um trapézio, se a gente inverter assim, a gente tem aqui um trapézio, beleza? Então, base maior, menos 370, base menor, menos 220, altura é a distância, né? Que é esse 3 metros, tudo isso sobre 2. Então, vamos calcular. Menos 370, lembrando que é negativo, né? Menos 370, mais, menos 220, que é a base menor, menos 220. Tudo isso vezes 3, que é a altura, dividido por 2. A gente tem menos 885 na calculadora. Somando com o anterior, que é 885 positivo, isso aqui vai dar exatamente o momento fechado em 0. Então, o único detalhe também é na carga distribuída, né? Que a gente teve que achar essa distanciazinha aqui, que a gente não conhecia, mas achou de forma bem tranquila. Lembrando que o momento nesses pontos é sempre a área. Aqui a gente tem o trapézio, calcula a área, e o momento é acumulativo. Achei o momento aqui, somo com o anterior. Achei o momento aqui, somo com o anterior. Então, os gráficos do momento e deck fica mais ou menos isso aí. Beleza? Quem tiver dúvida, eu vou clique aqui nesse videozinho aqui em cima do lado direito aí, que a gente vai fazer essa mesma questão no F-Tool, uma ferramenta que ela gosta muito de mexer. Então, não dá para fazer a prova, né, com F-Tool, mas quando você estiver estudando em casa, você faz a questão à mão, depois lança no F-Tool e vê como é que ficou o resultado, se dá igual, né? E dá para tirar dúvida. Então, a mesma questão aí já no F-Tool, só clicar aí em cima. Valeu, galera, até a próxima.